Gigabyte, a alta definição. O gigabyte, de uma forma simples e intuitiva, é um conjunto de 1000 megabytes. Em tecnologia, quando falamos antigamente, pode significar que não é tão antigo assim. Podemos estar falando de 10 ou a 15 anos atrás. Na virada do século, pensar em gigabytes ou ter um disco na casa dos gigabytes era coisa quase de ficção científica ou de quem tinha muito dinheiro disponível. Mas a tecnologia nos últimos 20 anos evoluiu de uma forma surpreendente. Hoje, dificilmente não encontramos discos sendo vendidos com a capacidade mínima de 500 gigabytes ou mesmo HD externos de qualquer loja de eletrônicos. Facilmente, qualquer arquivo de multimídia ou jogos que são baixados pelo Xbox estão na casa dos gigabytes. O terabyte, como já deve ter imaginado, é o conjunto de 1000 gigabytes e a sigla que utilizamos é a TB. Hoje é muito comum comprar qualquer notebook que já vem com disco de 1 terabyte. Se pegarmos uma música de MP3 que ocupa em média 5 megabytes, como vimos anteriormente, então um disco de 1 tera pode armazenar aproximadamente 200.000 músicas. E caso sejam reproduzidas sequencialmente, levaria quase 17.000 horas ou 2 anos para você conseguir ouvir todas as músicas sem repetir. No caso de filmes em Blu-ray, podemos armazenar 40 filmes em alta definição e você levaria 13 dias para assistir a todos. Acima do terabyte, temos o petabyte, em seguida temos o exabyte, depois o zettabyte e até então o yottabyte, que são conjuntos de dados que não iremos nem comentar em nosso curso. Mas veja este infográfico para lhe auxiliar a ter uma ideia do tamanho dos arquivos que eu estou falando. Um exercício interessante que você pode descobrir no seu próprio computador e é utilizar a calculadora de dados do Windows. Um recurso disponível para que a gente consiga perceber melhor a dimensão e o tamanho dos arquivos. Existe no próprio Windows a calculadora que tem uma peculiaridade que eu gostaria muito que vocês conhecessem. Então nós viemos aqui, vamos abrir a calculadora. Ela tem aqui uma função, quando você seleciona várias opções que ela tem, uma delas é justamente a opção de dados. Então você consegue aqui ter uma dimensão, eu vou aumentar aquela aqui um pouco só para facilitar a visualização. Interessante porque aqui na própria calculadora do Windows você consegue dimensionar e entender como funciona o tamanho dos arquivos, né? Então, exemplo, aqui eu vou pedir para ele calcular quanto que significa 1 GB. Então ele já me traz aqui, 1 GB é o mesmo que 1000 megabytes. E é interessante porque aqui ele também faz a dimensão de quanto esse espaço ocuparia em CDs. Isso é muito interessante. Então, exemplo, se eu vou colocar aqui 0 novamente e vou imaginar que eu quero entender quanto terabytes, quanto 1 terabyte representa em gigabytes. E é muito interessante, ele dá aqui a dimensão em terabyte e em gigabyte e também na sequência ele dá quanto de espaço em DVD eu preciso ter para armazenar essa quantidade de informação. É curioso porque esse recurso de DVDs era um recurso que eu usava bastante quando eu ia fazer as minhas cópias, os meus backups anuais. Normalmente eu fazia os backups em DVDs e utilizava essa calculadora para me ajudar a mensurar quanto de disco eu ia utilizar. É um recurso que já está disponível no Windows e que eu acho interessante conhecer. Agora, uma outra forma também de entrar na calculadora é exatamente um atalho. Você não precisa procurar por calculadora. Você vem no comando executar e digita calc. Ele também abre aqui o recurso da calculadora com a opção de dados. Por default, ela vem com uma calculadora padrão. Era isso que eu queria mostrar como uma dica para essa aula de dimensões. Acabei de ter acesso a uma animação muito interessante, onde o autor faz uma exemplificação de comparação entre o tamanho dos arquivos e uma analogia ao mundo físico. Eu vou aproveitar e vou compartilhar com vocês também. Vejam só que interessante.